Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com os sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas, estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que um profeta de algo que está estourando agora. Uhum. Durante todo esse processo, a família Bolsonaro continuou em alta, né, hypado, e principalmente agora com Flávio Bolsonaro, que ele nunca foi um político, um líder nacional, polarizou, já está polarizado com Lula, né? Qual é o alvo da sua estratégia de campanha? Meu alvo é o eleitor. Eu entendi uma coisa. As pessoas quando falam assim, tem uma polarização Lula com Bolsonaro. Igual vai bater em quem? Eu vou bater em todos. Quando eu ver que todos estão errados, que é basicamente, se a pessoa abrir o meu Instagram, Renan Santos MBL, vai ver porrada no Lula, vai ver porrada no Flávio, mas acima de tudo vai ver porrada ao sistema político e propostas para solucionar esses problemas. Eu tô aí ao longo da pré-campanha tacando proposta na cabeça de todo mundo, trazendo ideias para solucionar, por exemplo, os superpoderes do Centrão, a relação STF, Congresso e Presidência da República, como a gente reformar o sistema educacional nosso, como lidar com a questão das terras raras, mas ao mesmo tempo, se o Lula está envolvido no Banco Master e tudo nos leva a crer que o Partido dos Trabalhadores está envolvido até o pescoço lá, eu vou falar. Mesma coisa do Bolsonaro. Se eu dizer quem não está aqui, viu? Porque pelo jeito, só eu que não... Zé Maria está aqui em Brasília, tem que tomar cuidado. Já o Zé Maria aparece numa festa em Trancoso. Não me convidaram para essa festa. Graças a Deus, tenho certeza que não. Você é decente, mas muita gente foi convocada, Zé. Assim, me assusta quando começou a aparecer o escândalo do Master, vamos dizer, a natureza das autoridades que estavam ali no... Ele tentou, vamos ser sérios, ele tentou comprar todo mundo e uma parte bem grande das autoridades topou. Eu acho que foi por isso que ele quebrou, porque esse pessoal aqui é caro, ele comprou demais. Né? É verdade. E eu estou vendo que a sua campanha está indo, né? Está performando e rapidamente, de quem não era conhecido nacionalmente. E como é que o senhor vai fazer? Usar muito as mídias, as plataformas sociais? Zé, o nosso partido tem 6 meses de idade. 6 meses, é um bebê. E não é fácil criar um partido, né? É difícil, o Bolsonaro tentou e não conseguiu, muitas lideranças tentam e não conseguem. Houve agora o partido do autista que não conseguiu, enfim, né? Tentam, houve o partido do Corinthians que tentou também, não conseguiu. Nós conseguimos, e isso nos coloca no jogo, mas é um jogo muito pesado. Eu vou dar um exemplo assim, até para o espectador entender. O Brasil é um país de dimensões continentais. Para eu rodar, para fazer uma pré-campanha, eu preciso de dinheiro, para avião, não só para mim, para uma equipe. Quando eu chego nos lugares, precisa de hotel, tem alimentação, você tem equipe de filmagem, lugares perigosos, eu arrumo briga com o crime organizado, preciso de segurança, tudo isso custa muito. Então todas as doações que chegam acabam sendo direcionadas para a gente tocar esse projeto de expandir o partido e apresentar minhas ideias ao redor do Brasil. Só que como o Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, fazer isso de carro eu não consigo cobrir o Brasil todo. E meus concorrentes... Nenhum estado como Minas Gerais. Nada. Minas, se eu tentasse fazer, seria impossível. E é um dos 27. Imagina o Mato Grosso, que é gigantesco. Imagina o Amazonas, Pará. Então, agora eu entendo os que usam jatinho. Eles com jatinho, por isso que as campanhas custam milhões. Um voo de jatinho é uma fortuna. Eles vão rodando de um lugar para o outro e eu falo, mas essa viagem aqui que esse pré-candidato está fazendo, 2 semanas de viagem, todos esses voos de jatinho, isso custou milhões. E a gente não vê a declaração, né, na campanha, nas contas de campanha. Aí é de um amigo, emprestaram. Mas é isso que acontece. São campanhas caríssimas. Se as campanhas estão custando tão caro, alguém, e não está declarado em geral, alguém está pagando. E esse alguém costuma se favorecer depois no final.
Vamos lembrar uma coisa? Não dá nada de graça. Nada, vamos lembrar. Bom, especialmente financiamento de filmes, né? Pra gente falar de um caso aqui que tá em... né? Porque eu tô falando de filmes no plural porque o nosso amigo Vorcaro financiou aparentemente 3 filmes, né? De 3 lideranças políticas diferentes. Né, para não ficar só no Dark Horse ali dos Bolsonaro. Falando isso, eu estou vendo que o senhor estava consertando aqui a meia. O senhor tem algum preconceito com o sapato sem meia? Tenho. Zé, vou te contar uma coisa que eu aprendi em Brasília, tá? Eu comecei a reparar, especialmente a partir de 2019, 2020, que surgiu uma moda dos políticos andarem com, especialmente um terno azul, aquele azul royal, azul mais claro, meio curto, e aí com, por exemplo... Eu tô usando meia. Não, mas você é honesto, velho. Eles usam mocassim sem meia. Aí eu comecei a reparar, tinha um padrão. Quase todo político que usava mocassim sem meia estava envolvido em escândalo de corrupção. Eu juro, eu passei lá no MBL e vai ter uma regra no partido, eu vou fazer... Proibir o sapato sem meia. Eu vou proibir. Se eu ver um político com sapato sem meia, eu vou suspeitar que ele está envolvido em escândalo de corrupção e já vou mandar ele na hora pro Conselho de Ética. Porque é batata. Vi o político com mocassim sem meia, falei... Veio um escândalo aí. É impressionante. Jatinho também, né? Jatinho também, mas em geral ele sobe no jatinho com mocassim sem meia. Ele entra lá. É impressionante. Zé, é impressionante. É um dos melhores testes que possa ter. Melhores testes. Pois é, mas o preconceito da meia é muito bom. Mas posso te falar, ó, até mostrando aqui pra câmera, ó, eu faço questão, ó, venho com a meia aqui, ó, no talo, lá no alto, justamente pra mostrar que eu sou incorruptível. Tá certo. E aí, nessa pré-campanha, o senhor tem andado, né, pelo país. Qual é a reação das pessoas ao seu discurso? Surpreendente. Porque eu como eu disse, assim, não apenas eu não estou, né, alinhado ao lulismo nem ao bolsonarismo. Eu enfrento muito o centrão. Então a minha ideia é enfrentar os problemas nacionais onde o problema está acontecendo, mesmo que isso desagrade o eleitor. Então eu fui para o Ceará, eu rodando pelo interior do Ceará, eu comecei a tratar de pacto federativo e gestão dos municípios. Eu fui falar da gestão dos municípios, que estava mal feita em boa parte dos municípios, e explicando, olha, ainda o dinheiro nem veio daqui. O dinheiro pelo pacto federativo, que está sustentando essa gestão mal feita, veio lá de São Paulo, veio do Rio, veio de Minas, veio do Paraná. Vocês são um município deficitário num estado deficitário. E a classe política aqui precisa ser substituída, porque os serviços sociais, o saneamento básico, a educação não está sendo entregue para as pessoas, mesmo com o dinheiro chegando, porque o dinheiro chega, Zé. O fundo de participação dos municípios chega na conta dos municípios. Muitos municípios dependem do FPM. A maioria. Município pequeno, mais de 98%. O que eu acho um erro, viu? Eu acho que todo município deveria existir, ou então deixar de existir um extra, uma obra, tudo bem, mas depender fundamentalmente de fundo... Eu sou bem claro, um critério para a administração dos municípios, no projeto nosso chama Lei de Responsabilidade Gerencial, é o município se tornar independente do ponto de vista financeiro. E outra, nós vamos ter que fundir municípios. Não dá para ter um monte de município insolvente. Câmara de Vereadores, municípios, secretaria disso. Exato, que é um critério, Zé, que é assustador. Municípios em que menos de 10% da arrecadação total venha do próprio município, eles são totalmente insustentáveis. Sabe por quê? Porque esses 10% não conseguem pagar nem a folha de pagamento do município. Ou seja, se o município não é capaz de arrecadar o dinheiro para pagar os próprios funcionários, ele está só tirando o dinheiro das pessoas. Para nada, inutilmente. Então é meio que desesperadora a situação dos municípios brasileiros. Houve ali logo depois da Constituinte de 88 um boom, criaram vários municípios. Mais de 1000 municípios. Municípios de 800 mil habitantes e tal. Aí depois houve uma decisão do Supremo que travou. Hoje é impossível criar um município. Recentemente nos Estados Unidos eu vi lá a facilidade de criar um município. É fazer um plebiscito. E pronto, criou seu município. Mas é o seguinte, você criou o município, então tá bom. Escola, posto de saúde, estrada, tudo por sua conta. Exato. Vira um condomínio, né? Exato. E também nasce daí aquela diferença de ninguém quebrar nada, porque está quebrando algo seu. É como se fosse um condomínio. Exatamente. É que aqui, o que acontece? Os municípios, eles não se preocupam em ter arrecadação, em ter atividade econômica, e ficam com o pires na mão, recebendo emenda de deputado e cobrando que aumente o FPM. Aí, mesmo com esse dinheiro chegando, eles não cumprem metas de desempenho em nenhuma área. Educação, saúde, segurança, nada. E ficam só com o pires na mão, ajudando a classe política do Estado a se retroalimentar. Este é o maior problema do Brasil, Zé. Porque este é o problema que gera o famoso centrão. O centrão é basicamente um grupo de políticos, especialmente deputados, que mandam suas emendas para esses prefeitos espalhados por esses municípios ao redor do Brasil. E esses prefeitos não têm nenhum compromisso em melhorar a vida das pessoas. Eles geram os votos para os caras do centrão, desviam um pedaço de emenda, usa o caixa 2 da emenda para comprar voto aqui e ali
reelege o político deputado, esse deputado fica lá em Brasília com uma faca no pescoço do presidente, não importa qual, e o ciclo roda. A vida não melhora, só que quem está pagando essa conta? Um outro Brasil que está trabalhando e produzindo. Então tem um Brasil que trabalha e produz e paga a conta dessa improdutividade, e tem um Brasil improdutivo. O que nós precisamos fazer? Botar o Brasil improdutivo para trabalhar. Não dá mais para viver com o Brasil improdutivo mandando. Eu vou até te fazer quase uma provocação, quase como se eu fosse um entrevistador, mas você conhece Brasília. Quem manda no Brasil são representantes do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, ou seja, os estados menos produtivos do Brasil têm uma representação política maior do que os mais produtivos, é ou não é? Isso foi armado durante o processo constituinte. Sim. Norte e Nordeste se uniram contra o Sul e Sudeste. E aí impuseram primeiro uma barreira. São Paulo teria mais de 100 deputados, mas foi embarreirado em 70. Só pode ter 70. E um município pequeno tem no mínimo 8 deputados federais e 3 senadores. É o caso do Amapá, que tem 750 mil habitantes, tem 8 deputados federais, 3 senadores, o presidente do Senado e o líder do governo no Senado. Isso tudo é o Amapá. E o IDH e as de lá? emendas? Eu não sei para onde vai tanto dinheiro. O IDH de lá, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo, qualidade de vida baixíssima, prostituição infantil, todo, assim, um homem que administra mal um estado desses, vir aqui em Brasília e mandar no resto do Brasil é um erro. É como eu pegar o técnico de um time de futebol que está na Série D e colocar ele para administrar a seleção brasileira. Isso é errado, mas a democracia brasileira permite isso. Um presidente da República, eu estou me propondo como pré-candidato a fazer isso, vai precisar resolver isso. Esse é a mãe de todos os problemas. Porque enquanto eu permitir que na liderança do Brasil eu tenha os piores, eu vou ter um governo dos piores para todo mundo. Mas, Renato, deixa eu te falar um negócio. Você é diretor de partido, então deve estar entendendo. A dificuldade de levar pessoas sérias para a política é muito grande. Ninguém quer. Zé... Você deve ter percebido isso. Lógico, mas assim, a gente tem que Você chega numa cidade, procura alguém, empresário que está com a vida resolvida. Vem se candidatar a prefeito. Zé, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu entendo que os partidos também não são instituições que inspiram as pessoas a fazerem isso. Você tem que ter uma liderança inspiradora num partido que faça as pessoas sonharem e construírem algo maior do que a vida normal e pacata delas. Os líderes partidários no Brasil, quase todos são envolvidos em escândalo de corrupção ou não têm posição política nenhuma. Quando eu vou e rodo o Brasil, modéstia à parte, assim, estou aqui falando na maior humildade, eu sou presidente de partido. Eu convoco todo mundo, vamos participar desse sonho, vamos participar dessa construção. As pessoas percebem que eu não sou rico, que eu não quero ficar rico com política, que meu time não está com isso, meu time está afim de fazer o sacrifício. E aí você começa a inspirar, porque nós precisamos fazer os melhores governarem o Brasil. Eu preciso pegar um aluno do ITA, um cara que fez ITA, um cara que fez um UNB aqui em Brasília, o cara aqui em São Paulo fez USP, e essas pessoas têm que entender que uma das opções que ela tem na vida, além de abrir uma empresa, é participar de um governo que vai mudar todo o país. Eu quero fazer um governo dos melhores. Os melhores têm que entender que eles têm que mandar. Eu tenho que dar poder para quem é melhor. Aqui no Brasil, entretanto, a gente vive num regime que os piores nos administram. Eu não posso aceitar ser governado pelo Alcolumbre. Com todo respeito ao Alcolumbre. Agora, o Alcolumbre, ele vem de um estado que é mal administrado, ele não é um político com nenhum mérito em nada. Tudo que há de estranho no Brasil acontecendo passa pelo Alcolumbre, e esse cara vai ter que mandar em mim, ou esse cara vai mandar em pessoas melhores do que eu, inclusive empresários, médicos, mães, professores. Eles não têm condição de fazer isso. A gente tem que fazer uma espécie de uma revolução das pessoas boas, inteligentes e produtivas contra as pessoas improdutivas que mandam na gente. Esse é o meu sonho, isso a gente precisa fazer. O Alcolumbre não foi colocado na presidência do Congresso pelo voto popular, né? Uhum. Talvez ele tenha recebido menos votos que um vereador de São Paulo. Sim. Olha, muito provavelmente. Ele começou a carreira dele sendo office boy do Sarney. A família dele, ela meio que ela nem traficava, ela vendia, vamos dizer, ouro pra lá pra Guiana. Hoje eles dominam a parte de combustíveis lá no acho Amapá, né? Mais da metade dos postos de gasolina são da família dele. Ou seja, ele se tornou um colosso político. E mesmo sendo um colosso político, o estado dele continua muito, muito pobre. Sim. A vida não melhora no Amapá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão.
As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Ó, viver aqui é horrível, as estradas são horríveis, vocês são tratados como bichos, as cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, Ting tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno. Conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado um estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis. Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses estão no meio. Tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles. O cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele. O Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. Você falou muito aí em desequilíbrios, né? Desequilíbrios regionais. Eu sempre pergunto o porquê da América do Sul nunca se desenvolver, né? O continente europeu se desenvolveu, foi lá para frente, a América do Norte, e a América do Sul ficou presa, que a Argentina que houve um momento que se desenvolveu. E aí, a conclusão que eu chego, o diagnóstico, é a política mal feita. Sim, são as instituições, é a forma como o capital humano é gerido. O maior ativo que um país tem não são riquezas naturais. Agora a gente vai falar só de terra rara agora no Brasil. É o capital humano. Se você não cria capital humano, o seu país vai ser uma porcaria. E como é que cria o capital humano? Não só investir em educação, mas ter um ambiente de negócios bons em que as pessoas enriqueçam. As pessoas enriquecerem e você investir na educação delas, uma coisa retroalimenta a outra. E fazer as pessoas ganharem dinheiro é ter um regime de competitividade que aumente a produtividade das pessoas. Ou seja, um Estado tenha regras simples, que não cobre muitos impostos, que os serviços sociais funcionem, que os contratos são cumpridos, que contratar e demitir uma pessoa seja fácil, como é nos melhores lugares do mundo, que abrir e fechar uma empresa não seja difícil, não seja um crime você fechar uma empresa, como acontece aqui no Brasil, para as pessoas poderem tomar risco e empreender, que ter energia elétrica abundante e barata não seja um absurdo, que ter uma estrada que ligue uma cidade a outra também não seja, nossa, um grande investimento. É o básico. Quando você entrega esse básico, você consegue fazer com que as pessoas possam fazer negócio entre si, criar empresas, gerar riqueza, estudarem e se capacitarem. E aí você faz com que o capital humano puxe todo o resto. Um recurso natural, como as terras raras que nós temos no Brasil, sem capital humano, só são um monte de pedregulho. Então, eu vou dar um exemplo das terras raras, porque todo mundo está falando sobre isso, ninguém sabe sobre esse assunto.
O Brasil tem 20% das reservas mundiais de terras raras. A nova economia desse século vai depender disso. Se você pedir hoje para uma empresa brasileira conseguir não só tirar essas terras raras da terra e processar, não tem uma empresa brasileira que consiga fazer isso. O processamento das terras raras, que é separar esses componentes dessa pedra bruta, é super custoso. É um processo que... 1%, eu acho que é gerido aqui no Brasil, né? É 1% da produção mundial. E o processamento, em geral, mandam tudo para a China fazer. A China processa mais de 90% das terras raras do mundo. E ela acha que ela minera coisa de 70%. Ou seja, o mundo manda para a China processar. O que a China tem nas terras raras? Capital humano. Hoje, a gente não tem um capital humano. A gente não investiu em capital humano, porque o Brasil não liga para o capital humano. Então, não tenho capital humano, eu não vou conseguir processar a própria riqueza. Veja, quando o Brasil fez esse investimento em capital humano, Zé, a gente investiu lá nos anos 60, 70 para ter a Embrapa. Mandou um monte de gente para estudar lá fora. Aí você teve, vamos dizer, a capacitação também das escolas de agricultura no Brasil. Teve Viçosa, teve Exalc, teve inúmeras. Que você formou uma massa de agrônomos que resolveram a terra do Brasil, que você conhece, né? Acho que você é da área. A terra não é boa no Brasil, a terra do Brasil é complicada. Eu estudei na escola pública federal lá em Barbacena, agropecuária. E assim, teve que preparar a terra, o cerrado, a acidez do cerrado. Esses técnicos criaram o agro super desenvolvido que nós temos. E a Embraer? Foi o investimento que a gente fez no ITA. O que tem em comum tanto a Embrapa quanto o ITA? Tecnologia, capital humano. Capital humano. É isso, formou gente que sabe pensar. Nós temos que formar gente que sabe pensar. A América Latina não quis fazer isso. Ô Renan, uma conversa boa, ela é muito rápida. Só para encerrar, a disputa pela presidência, ela é justa? É uma disputa justa? Uma eleição equilibrada? Ela é como ela é. Ela é como ela é. Ela nunca vai ser completamente justa, mas você tem que ter força e você tem que falar a verdade e aí você quebra todas as diferenças. É isso que eu acredito. E eu não vou reclamar, eu não vou chorar as dores de quem tem menos recursos do que os demais. Eu vou trabalhar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.